Questão 7.10. Questão diz: faça um gráfico de intensidade de tensão de cisalhamento distribuída na seção transversal da escora se ela for submetida a uma força de cisalhamento de V igual a 15 kN. Ou seja, a questão pede basicamente para a gente fazer o diagrama de tensão de cisalhamento, né? Então, pronto. Ele já nos dá a força cortante, né? A gente deve lembrar que a fórmula para calcular a tensão de cisalhamento é dada por cortante vezes o momento de inércia estático sobre o momento de inércia vezes a espessura da fibra que a gente está analisando. Beleza? Então, logo de cara a gente já pode perceber que a figura ela é simétrica tanto em Y quanto em Z. Ou seja, se você rebater ela em Y ou se rebater ela em Z, ela é simétrica. Logo, não precisamos calcular a posição do centroide, que isso já facilita alguns cálculos, né? Pronto. A partir disso, a gente vai olhar nossa equação e ver o que é que a gente precisa ainda calcular. Ele já nos deu a força cortante, a espessura a gente tem, é só analisar a fibra que a gente quer. Então, a gente precisa calcular o momento de inércia estático e o momento de inércia. Então, vamos lá. Primeiro vamos calcular o momento de inércia polar, né? E para isso a gente vai dividir essa seção transversal em três partes. A gente vai dividir aqui e aqui. Beleza? Então a gente vai definir aqui a nossa seção 1, 2 e 3. Beleza? Lembrando que a nossa seção 1 e a nossa seção 3 terão o mesmo momento de inércia, pois elas têm as mesmas distâncias e tem as mesmas áreas, ou seja, ela é 120 por 12 e tem as mesmas distâncias em relação ao centroide. O centroide dessa peça tem essa mesma distância do que o centroide dessa peça em relação a essa distância, dessa seção. Então, vamos lá. Então, a gente só vai calcular um momento de inércia e o outro. Esse aqui é igual a esse, então a gente depois é só multiplicar por 2. Então, nosso momento de inércia vai ser igual I1 mais I2 mais I3. Sendo que I1 é igual a I3, que é dado pela fórmula base vezes a altura, isso na seção retangular, ao cubo sobre 12, mais a área, vezes a distância do centroide da seção que a gente está analisando ao centroide principal da peça, ao quadrado. Beleza. Então, vamos lá. Nossa base aqui, a gente faz a base em relação ao que a gente está calculando. A gente vai fazer a base em relação ao plano Z, porque a força cortante aqui, ela se dá em Y. Ou seja, a gente calcula de acordo com o plano Z. Então, a nossa base é 120, que é 80 mais 20 mais 20, vezes a nossa altura é 12 milímetros, ao cubo, sobre 12, mais a área, 120 vezes 12, vezes a nossa distância entre o centroide da seção que a gente está analisando até o centroide principal da peça. Então, a gente tem que pegar essa distância aqui. Essa distância se aqui é 60, isso aqui é 30,
Se isso aqui é 12, isso aqui é 6. Então, é 30 mais 6, 36 ao quadrado. Calculando isso, o nosso I1, que é igual ao nosso I3, é igual a aproximadamente 1,88 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Ok, agora vamos calcular em relação à seção 2. Nosso I2 será base 80, altura 60 ao cubo sobre 12, mais a área 80 vezes 60, mais a distância do centroide dessa peça ao centroide principal. Se vocês podem observar que o centroide desse quadrado, ele coincide com o centroide principal da peça, ou seja, essa distância é zero. Logo, essa parte aqui é desconsiderada, certo? Então, fazendo 80 vezes 60 ao cubo sobre 12, a gente acha 1,44 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Ok? Então, somando isso aqui, nós temos que nosso momento de inércia é igual 2 vezes 1,88, né? Já que eles são iguais, vezes 10 a sexta, mais 1,44 vezes 10 a sexta. Isso aqui é igual a 5,2 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Beleza, a gente calculou o nosso momento de inércia. Agora, a gente vai calcular o nosso momento estático de inércia, né? O momento estático de inércia, a gente vai calcular referente a cada fibra que a gente quer analisar. No nosso caso, como a gente vai desenhar o diagrama, a gente tem que pegar os principais pontos, as principais fibras. Quais são esses principais pontos? As extremidades, os pontos que têm descontinuidade e a seção crítica, que é o centroide, onde a tensão de cisalhamento será máxima. Então, quais são esses pontos que a gente vai analisar aqui? As extremidades, SS. Eu só vou fazer para um lado, porque como uma figura simétrica, todos os valores que derem nessa parte daqui vão ser iguais da outra parte do gráfico, ou seja, é só rebater o gráfico. Então, essa parte aqui, esse ponto aqui, eu vou chamar de 1. Esse ponto aqui, que tem uma descontinuidade de espessuras, tem essa espessura de 80 e essa espessura de 120, 2. E o próprio centroide, que é a nossa seção crítica, certo? 3. Beleza. Então, depois de definir os pontos que a gente vai calcular nosso momento de inércia estático, a gente lembra que a fórmula do momento de inércia estático é a área da seção que a gente está analisando, a área acima da fibra ou abaixo da seção que a gente está analisando, vezes a distância do centroide dessa área em relação ao centroide principal da peça. Beleza? Pronto. Então, a gente já vê de cara aqui que na seção, no ponto 1 que a gente escolheu dessa fibra, não existe área acima dela. Logo, já dá para, pela fórmula mesmo, a gente já vê que o nosso momento de inércia estático em 1 é 0. Certo? No ponto 2, a gente fazendo aqui, a gente vai ter a área. Eu vou escolher a área acima, né, que é mais fácil, porque é esse retângulo aqui mesmo. Então, seria 120 vezes 12. Isso aqui é a área. E a distância desse centroide, dessa área, ao centroide principal da peça, a gente já viu antes que é 36, que é 30 mais 6. 36. Então, o resultado disso aqui vai ser 51,84 vezes 10 a terceira milímetros a terceira.
ok? Analisando o ponto 3 agora, que é o mais complicadinho, a gente percebe que a fibra, tanto faz a de baixo ou de cima, serão iguais, né? Que essa área aqui, toda, que é acima ou abaixo, a área igual, a gente teria que calcular o centroide dela, né? Poderia também calcular o centroide, pegar essa área toda, pegar o centroide dela e pegar essa distância, mas fica mais fácil a gente dividir em duas partes e pegar a distância de cada centroide. Por exemplo, eu vou dividir o momento de esse 3 em dois, um 3, 1 e um 3, 2. E eu vou dizer que o 1 é esse e o 2 é esse, beleza? Ou seja, essa aqui é meu 1 e esse é meu 2. Então, vamos lá. O Q de 3, 1 seria, então, exatamente igual o Q de 2, né? Que é 51,84. Que é basicamente a área, né? Que é a base vezes a altura, vezes a distância desse centroide até o centroide principal da peça. Que a gente já fez exatamente isso aqui. E o Q de 3,2 vai ser a nossa base, que é 80, vezes a altura, que é 30, né? Metade desse 60. Vezes a distância desse centroide, dessa área aqui, 2, ao centroide principal da peça. Ou seja, 15. Se tudo é 30, a distância aqui é 15. Ok? E o resultado disso aqui vai dar 36 vezes 10 a terceira milímetros a terceira. Então, o Q de 3, fazendo essa soma, 51,84 mais 36 vai dar 87,84 vezes 10 a terceira milímetros a terceira. Pronto. Calculando esses três momentos de inércia estático, temos todos os valores para achar as tensões de cisalhamento nos pontos. Beleza? Então, a gente vai agora calcular a tensão de cisalhamento. Começando pelo ponto 1. O que é que nós vamos ter aqui? Tensão de cisalhamento no ponto 1 vai ser a cortante, que é 15 vezes 10 a terceira, certo? O nosso Q de 1 é 0, que a gente achou, dividido pelo nosso momento de inércia, a sexta, pela espessura. Eu vou deixar em função, já que tem o 0 aqui, isso aqui vai ser 0. Então, nossa tensão de cisalhamento na extremidade é 0. T2 vai ser 15 vezes 10 a terceira, vezes 51,84 vezes 10 a terceira, dividido por 5,2 vezes 10 a sexta, vezes a espessura. A gente pode simplificar isso aqui, né? Então, 15 vezes 51,84 dividido por 5,2 vai dar 149,5 aproximadamente, dividido pela espessura. Nesse ponto, T2, a gente tem duas espessuras. Uma de 120 e uma de 80. Então, a gente vai fazer. Vou puxar aqui. Para T igual a 120, T de cisalhamento, T2 será... Aí você faz 149,5 dividido por 120, que isso vai dar 1,24 megapascal. E para T igual a 80, tá aqui milímetro, 80 milímetros, nossa tensão 2 vai ser
149,5 dividido por 80 dá 1,87 MPa. Ok? Agora, vamos calcular o último, que é o nossa seção crítica, onde a tensão de cisalhamento é a maior. No centroide, a tensão de cisalhamento sempre vai ser a maior. Então, a gente tem que 15 vezes 10 a terceira, vezes 87,84 vezes 10 a terceira, sobre 5,2 vezes 10 a sexta, vezes t. Isso aqui a gente simplifica. Então, 15 vezes 87,84 dividido por 5,2, vamos ter... Dividido, a espessura aqui é 80 também, se a gente pegar a espessura no centroide, é 80. Então, isso aqui vai ser 3,16 MPa. Pronto, agora que a gente tem todas as tensões de cisalhamento nos pontos que a gente definiu, agora é só plotar o diagrama de tensão de cisalhamento. Então, vamos lá. Vamos agora plotar os valores aqui no diagrama. Então, a gente viu que no nosso ponto 1, que a gente definiu lá, a tensão de cisalhamento é 0, né? Então, 0. E como aqui, como eu falei, todos os valores de lá vão ser o mesmo de cá, aqui também 0. Em t igual a 2, que a gente tem a mudança de espessura, a gente definiu que para espessura igual a 120, a nossa tensão de cisalhamento vai ser 1,24. Vou botar aqui. Vou botar que fosse mais ou menos aqui. 1,24. E para espessura de 80 milímetros, 1,87. Vamos falar que seria mais ou menos aqui. Beleza? Para a seção crítica, ou seja, no centroide, a gente viu lá que nossa tensão de cisalhamento vai ser 3,16. Então, puxando aqui, vamos botar mais ou menos aqui, 3,16 MPa. Ok? Pronto, agora é só ligar os pontos e rebater. Deixa eu fazer aqui só para ficar bonitinho. Rebate aqui. Fica mais ou menos aqui. Mais ou menos isso aqui. Ok? Então, beleza. Agora é só ligar os pontos. Como é que fica nosso diagrama, né? Aqui assim, aqui no mesmo tem uma descontinuidade, aqui é reto, perdão porque ficou meio torto, aqui é reto, descontinuidade, outra curva, uma outra curva aqui, semelhante a essa, aqui reto novamente, e aqui outra. Então, nosso diagrama fica exatamente assim. Perdoe a falta de habilidade de desenho, mas esse é o nosso gráfico, né, ou diagrama de tensão de cisalhamento para essa figura. Valeu, galera. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários as dúvidas ou sugestões para próximos exercícios.